Os benefícios socioeconômicos com a prorrogação da Zona Franca de Manaus são destacados pelos deputados. Votação do Marco Civil da Internet é adiada na Câmara para a próxima terça-feira. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: presidente do Poder Legislativo, Josué Neto, confirma aumento na data base dos servidores, esforço para manter o quórum e adequações na lei da transparência. E ainda, na Assembleia, mulheres defendem projetos que vetam o patrocínio de músicas pejorativas com recursos públicos. Começa agora o programa Bom Dia, hoje quinta-feira, dia 20 de março de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Uma decisão que pode garantir a geração de emprego e renda de milhares de pessoas e tornar mais estável a economia do maior estado da federação. Esses são alguns dos efeitos positivos da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A votação em primeiro turno na Câmara movimentou os bastidores da política. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, esse foi o principal tema de discurso do dia. Ao iniciar o pronunciamento no pequeno expediente desta quarta-feira, dia 19, o líder do PSB na Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Ramos, afirmou que é preciso ter cautela no que diz respeito à votação da proposta de emenda à Constituição, que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Segundo Ramos, o acordo feito entre os parlamentares do Amazonas, lideranças partidárias no Congresso e o governo federal garante a aprovação da PEC em primeiro turno, mas em segundo turno só depois que a lei da informática também for aprovada e promulgada. Marcelo Ramos se mostrou preocupado, pois, segundo ele, o governo federal não tem disposição voluntária para aprovar a lei da informática. Como o governo federal tem muita má vontade com prorrogação da lei de informática, me parece que isso pode acabar sendo uma vitória de pirro. Eu quero acreditar que não, mas certamente ainda não é hora de comemorar, ainda tem muita luta pela frente. Nós precisamos que a presidente encaminhe, que a Câmara vote, que ela sancione e depois ainda precisa mobilizar quórum suficiente para votar a PEC em segundo turno. Porque para votar a PEC precisa de quase 400 deputados federais na Câmara. Em ano eleitoral isso é sempre muito difícil. O Brasil não pode olhar para o estado do Amazonas como se o nosso estado não fosse importante. Nós não estamos falando de um modelo que só interessa ao estado do Amazonas. Nós temos que olhar para um modelo que é o segundo maior centro comercial do Brasil. Ele fica atrás somente do ABC Paulista. Então, nós temos aqui excelência naquilo que produzimos. Estamos há 47 anos desenvolvendo esse estado, certamente, e mantendo a floresta como ela está hoje, com 98% preservada. Em a parte, o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, disse que o governo federal tem feito esforços para a aprovação da PEC da Zona Franca. Vamos torcer para dar certo e depois lutarmos para irmos além da Zona Franca, porque hoje a luta é só pela Zona Franca, nós temos que lutar por outros projetos. O deputado pelo DEM, Sidney Leite, também falou sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus. O parlamentar afirmou que alguns empresários do Polo Industrial de Manaus não demonstram preocupação sobre a votação da PEC. A PEC da Lei da Informática prorroga os incentivos fiscais para esses bens de consumo por mais 10 anos e beneficia diretamente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E a votação do Marco Civil da Internet, programada para a sessão de ontem na Câmara, ficou para a próxima terça-feira, mesmo sem acordo entre Congresso e governo federal. A neutralidade de rede é o ponto mais polêmico do projeto. O Marco Civil da Internet traz como princípios a garantia da liberdade de expressão, a proteção sobre dados pessoais, a liberdade nos modelos de negócios e neutralidade de rede, que é o principal ponto de desacordo entre o governo federal e o Congresso. Tem sido muito comum. Pessoas tentam acessar um site e não conseguem, mesmo sem nenhum problema técnico na internet. Isso acontece porque os provedores realizam o bloqueio de acesso a alguns sites.
Essa é uma das situações do princípio da neutralidade de rede. O projeto em tramitação no Congresso quer barrar essa ação das empresas. A falta de consenso quanto a esse princípio é se ele deve ser regulamentado por decreto da Presidência da República ou se deve ser inserido diretamente na legislação do Marco Civil, que está na Câmara dos Deputados. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira, dia 25 de março. Entre os direitos do Marco Civil estão o sigilo das comunicações e a disponibilização de informações do contrato de forma clara. Já em relação às obrigações, os provedores devem guardar sob sigilo informações sobre usuários. Além disso, os envolvidos em cenas de nudez poderão solicitar a imediata retirada do material da rede. Quanto à questão da segurança, a proposta quer obrigar as empresas de internet a manter o banco de dados no Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, confirmou ontem o aumento na database dos servidores. O parlamentar também falou sobre o esforço para manter o quórum e as adequações na lei da transparência. O projeto de lei do reajuste da database dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa, que acontece neste mês, vai ser colocado em pauta de votação da ordem do dia desta quinta-feira. O ajuste inflacionário é praticado todos os anos automaticamente, que leva em consideração o Índice Geral de Preço do Mercado, ou IGPM, de 5,39%, tanto para ativos e inativos, o que vai causar um impacto de R$100 milhões por mês na folha de pagamento da casa. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, espera manter o quórum nos dias da sessão ordinária, procurando sensibilizar os colegas para a necessidade de estarem presentes, uma vez que é ano eleitoral. Outra informação repassada pelo parlamentar é a adequação do site da Casa às exigências da Lei da Transparência do Governo Federal. Nós estamos cumprindo exatamente aquilo que a nossa resolução interna prevê. É claro que depois veio uma lei de transparência mais abrangente, maior, onde ainda nós não nos adequamos, né? Então, já existe uma forma, né? Já estamos estudando uma forma de alguns pontos, né? Alguns pontos de nomear os gastos com a SEAP, é um dos pontos. No site da Assembleia, desde o início do ano legislativo de 2012, já é possível acessar o detalhamento das despesas com a cota para o exercício da atividade parlamentar SEAP, mas ainda não traz os salários com os nomes dos deputados e também dos servidores do órgão. A lista salarial é algo que a gente tem realmente divulgado os salários, mas não divulgado os nomes. São situações que nós estamos estudando já para que possamos fazer algumas adequações e estar melhorando alguns pontos da nossa transparência. A Assembleia vai definir um prazo para que o site esteja totalmente adequado às exigências do novo regulamento. E na tarde da última terça-feira, o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, recebeu um grupo de professores do estado do Amazonas que reivindicam uma série de melhorias nos salários e condições de trabalho. Ontem, quarta-feira, em plenário, o parlamentar mostrou apoio às demandas da categoria. Pagamento de vale-transporte, auxílio alimentação, plano de saúde e a realização de um novo concurso público. Estas são algumas das reivindicações dos professores da rede estadual de ensino, que na terça-feira realizaram uma paralisação para alertar as autoridades a respeito das atuais condições de trabalho. Um grupo destes profissionais procurou o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, para apontar as propostas da categoria. O parlamentar apoiou o movimento. Nós recebemos aqui a pauta com a implementação na sua totalidade do HTP, a realização do concurso público, ticket de alimentação, vale transporte e plano de saúde, né? Fora isso, nós da comissão temos alguns assuntos que nós estamos tratando, como a questão dos professores integrados, como a questão da gratificação do gestor escolar, da incorporação da gratificação durante um período de trabalho, bem como para aposentadoria e outras questões que a gente tem trabalhado na comissão. Nós encaminhamos para que a comissão, juntamente com o sindicato, possa formatar
um grupo de trabalho para fazer um estudo da viabilidade e qual seria o modelo do plano de saúde, se seriam só para os trabalhadores, se seria para um membro da família, se seria para todos os membros, e com isso nós pudéssemos buscar uma negociação com o governo do Estado. Sidney Leite anunciou em plenário a futura realização de um concurso público pela Secretaria Estadual de Educação, o que deve minimizar o problema da contratação de professores temporários. O parlamentar agora quer saber da Secretaria de Administração e da Secretaria de Fazenda a possibilidade do pagamento de vale-alimentação, no valor mínimo de R$ 220. Este benefício já é pago para servidores públicos de outras carreiras. Durante discurso na tribuna, o deputado José Ricardo mostrou um boletim de ocorrência de uma suposta violência verbal sofrida por uma mulher no transporte coletivo em Manaus. Outros casos de violência contra as mulheres foram discutidos em sessão de tempo concedida pela deputada Conceição Sampaio. A violência contra as mulheres assume muitas formas: física, sexual, psicológica e econômica. Em pronunciamento na tribuna legislativa, o petista José Ricardo trouxe a denúncia de uma mulher que sofreu violência dentro de um veículo do transporte coletivo da cidade. De acordo com o parlamentar, a polícia também não prestou o tratamento adequado ao caso. Uma mulher, usuário de transporte, é o ônibus que ela pega todo dia, e ela estava reclamando do motorista a forma como ele estava dirigindo, com velocidade, freando muito rápido, né? As pessoas não conseguindo nem ficar em pé, caindo. E ela reclamou mais vezes, o motorista se chateou, ofendeu com palavras de baixo calão, e a viagem continuou, e ele continuou do mesmo jeito, e no final, nessa reclamação toda dela, ele acabou chamando a polícia, e a polícia entrou no ônibus e retirou essa senhora de lá, né? Quer dizer, é uma usuária, é uma trabalhadora que todo dia pega aquela linha, vai até o bairro que ela mora, Nova Cidade. Não é nenhuma outra pessoa, a não ser um usuário que normalmente está lá sofrendo, né, com essa situação. E eu achei isso muito arbitrário. Em sessão de tempo concedida pela deputada Conceição Sampaio, também foi discutida a forma como as mulheres são tratadas em letras de músicas depreciativas e ao buscarem atendimento nas delegacias especializadas. Um tapinha não dói. Mulher é como lata. A gente bebe líquido, amassa e joga no lixo. São essas expressões que ofendem, que machucam e são, claro, uma apologia, digamos assim, uma fomentação à violência contra as mulheres. Nós sabemos que não é só isso, né? Que não é só uma música que enche a cabeça das pessoas. Pode até ser, mas de muitos são apenas palavras de ofensas que dói também no homem. E aí ele se acha ofendido e vai descontar em quem? Nas mulheres. De acordo com a representante da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, seriam necessárias pelo menos 20 delegacias especializadas para atender ocorrências contra as mulheres. Porém, em todo o estado, apenas uma, localizada na capital. Enfrentam dificuldades no sentido de, muitas vezes, esses agentes públicos não estarem qualificados para ouvir essas mulheres que já vêm vitimizadas, já vêm com a sua autoestima baixa. Enfim, então nós estávamos comentando e pedindo providências para a qualificação desses servidores que lidam diretamente com esse tipo de violência de gênero. Inclusive, nós tivemos nas redes sociais ataques por um servidor público que estava lotado nessa delegacia especializada, ou seja, uma instituição que está ali para proteger as mulheres e para enfrentar esse tipo de violência. E graças a Deus e ao empenho também dos movimentos sociais e à boa vontade dos governantes, esse servidor foi afastado, está se apurando esses fatos. A parlamentar reforçou a importância do desenvolvimento de políticas públicas por meio da ALEAN. Esse é um grande desafio que nós temos numa sociedade que precisa coibir, não só porque está na legislação, mas porque tem que ser a prática do dia a dia o combate à violência doméstica familiar. E a gente sabe que a depreciação à mulher acontece em muitos momentos por diversas formas. A música, ela muitas vezes traz uma depreciação, uma desvalorização e até desqualificando a mulher.
E aí a gente quer muito lembrar que o país é um país legalista, portanto a importância de se produzir um projeto como esse, que surge da sociedade civil organizada, portanto vem com a força popular, e nós queremos aqui contar com o apoio dessa casa. José Ricardo apresentou em coautoria com a deputada Conceição Sampaio projetos de lei voltados a resguardar a imagem das mulheres. O primeiro diz respeito à proibição de repasse de verbas públicas a grupos musicais que incentivem a discriminação. E o outro prevê o efetivo mínimo de policiais femininas nas delegacias da capital e interior. E veja a seguir, Escola Estadual José Bentes Monteiro recebe homenagem do deputado Josué Neto. Não saia daí, voltamos já. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes. Análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Escola Estadual José Bentes Monteiro foi homenageada pelos 28 anos de existência na Assembleia Legislativa na manhã de ontem, quarta-feira. A sessão de tempo foi uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. A Escola Estadual José Bentes Monteiro está localizada no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Aproximadamente 1.000 alunos estudam na instituição e 42 professores lecionam no local. A escola oferece o ensino fundamental e funciona nos períodos da manhã, tarde e noite. A gestora da instituição, Rita Pereira dos Santos, lembrou dos projetos desenvolvidos para os jovens junto à comunidade. Nós temos um projeto que é do governo federal, do programa Mais Educação, com aulas de judô, capoeira. Nós temos o projeto da fanfarra, nós temos reforço de português e matemática. Nós temos também parceria com o Jovem Cidadão, que nós desenvolvemos aulas de música e meio ambiente. Além desses projetos, a nossa proposta pedagógica ela é muito voltada para os projetos voltados para os jovens, né? Aí, dentre eles, acho os que mais se destacam, que acho que é nossa linha de frente. Nós temos um projeto de meio ambiente, de reciclagem, com garrafas PETs, e com ela nós já confeccionamos puffs, que são banquinhos, né, para os meninos sentarem. Nós também estamos
com o projeto do PCE aprovado, que é de horta, uma horta tanto a suspensa quanto a horta no chão também, feita também de garrafas PETs. A homenagem, numa sessão de tempo, foi uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto. O parlamentar lembrou que a Alean tem contribuído significativamente para o bom desempenho da educação no Estado, como a aprovação da reformulação do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores estaduais. Nós temos acompanhado o trabalho que a SEDUC vem fazendo no estado do Amazonas. Recentemente, essa casa aprovou um novo plano de cargos, carreiras e salários para os professores do Estado. E eu peço a atenção dos alunos, porque quando essa casa aprova um novo salário para os professores, a gente sabe que nós estamos prestigiando, né? O Estado do Amazonas prestigia o professor, prestigia o gestor, o diretor da sua escola e dá o verdadeiro valor do qual ele precisa ser recebido. Os deputados José Ricardo e Conceição Sampaio também se pronunciaram em homenagem à escola. Em viagem ao município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, recebeu diversas denúncias de casos de pedofilia. De acordo com o parlamentar, o consumo de bebidas alcoólicas entre crianças e jovens no município tem aumentado, tornando-as mais vulneráveis ao envolvimento em casos de abuso sexual. O município de Rio Preto da Eva sofre com os constantes casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A denúncia foi trazida à tribuna pelo deputado estadual Luiz Castro. De acordo com o parlamentar, conselheiros tutelares que tentam contornar a situação estão sofrendo ameaças. A gente percebe o descontrole do sistema de proteção, até do sistema de prevenção. Crianças, meninas, meninos de 12, 11, 13 anos, 1 hora, 2 da manhã, embriagados, bebendo, dentro de locais de festa, em posto de gasolina, nos arredores. Então, é aqui perto de Manaus. Isso intensifica-se na sexta, e no sábado e no domingo. E, infelizmente, exploração sexual de meninas, principalmente de moças, e algumas muito jovens. De um lado, as autoridades trabalhando de forma desconcatenada, os conselhos tutelares tentando fazer sua parte, relatos de conselheiros ameaçados porque tentaram de noite pegar aquelas crianças, levar de volta para suas casas e foram ameaçados até de morte. De acordo com Castro, é preciso desenvolver políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes. Nós não estamos protegendo nossas crianças, nós estamos deixando nossas crianças expostas. E a inconsciência de pais e mães que não sabem onde estão seus filhos de madrugada, que vão dormir sem que os seus filhos menores de idade estejam na sua própria residência, deixando crianças de 12, 13, 14 anos zanzando pela rua, bebendo bebida alcoólica e expostas à exploração sexual. Ou seja, nós temos um quadro de desrespeito às crianças e adolescentes e nós precisamos que esse quadro seja revertido. O parlamentar informou ainda que solicitará ao Tribunal de Justiça do Amazonas informações sobre todos os processos envolvendo pedofilia no estado. No início deste ano, o índice de acidentes registrados pelo Detran em Manaus teve uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. O assunto foi tema do pronunciamento do deputado Marcos Rota, que destacou as ações que o órgão vem realizando na capital e no interior do estado. 8 acidentes foi o registrado pelo Detran entre 31 de dezembro de 2013 e 1º de janeiro de 2014. O número representa uma redução de 40% em relação ao mesmo período de 2012. Segundo informações do órgão, a maior parte das colisões é ocasionada por embriaguez ao volante, excesso de velocidade e imprudências como o avanço de sinal vermelho. O Detran informou ainda que a redução do número de acidentes na capital é o resultado do trabalho realizado na intensificação das fiscalizações, campanhas educativas e a presença de agentes nas ruas da cidade.
As ações realizadas pelo órgão foi tema de pronunciamento do deputado Marcos Rota durante sessão plenária. O parlamentar afirmou que o Detran irá firmar parceria com o Shopping de Manaus para a instalação de um posto de atendimento para disponibilizar à população todos os serviços que já são oferecidos no órgão. A diferença é que o atendimento será feito no horário dos shoppings, de 10 da manhã às 10 da noite. O Detran tem se preocupado em mostrar as suas ações e, mais do que isso, aproximar cada vez mais o cidadão do órgão. Houve uma nova mentalidade introduzida no Detran e os resultados em favor da sociedade, principalmente na preservação de vidas, estão postos à sociedade amazonense. O deputado destacou também o trabalho que está sendo realizado no interior do estado. Houve agora recentemente um grande mutirão em Manacapuru, Iranduba, mais de 1.500 mototaxistas foram regularizados. Esse mutirão vai chegar agora a Tabatinga e a Tefé. De acordo com o Detran, novas ações nos municípios do interior serão realizadas para resolver problemas que vão desde sinalização até a formação de condutores. Defesa de Adail Pinheiro pede a saída do desembargador Rafael Romano da relatoria dos processos no Tribunal de Justiça do Amazonas. Na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro disse que a ação dos advogados do réu é uma tentativa de adiar os julgamentos, além de fazer com que o assunto caia no esquecimento da sociedade. A defesa do prefeito Adail Pinheiro ingressou junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas com 3 procedimentos que pedem o afastamento do desembargador Rafael de Araújo Romano da relatoria dos processos. Adail Pinheiro é acusado de envolvimento em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes e favorecimento à prostituição de menores de idade no município de Coari. Nos 3 incidentes, a defesa utiliza o mesmo argumento, a de que o desembargador teria se antecipado em relação ao mérito da ação penal quando analisou um habeas corpus ainda em 2009 e também na determinação da prisão de Adail no dia 14 deste mês. Os advogados de defesa do prefeito argumentam que Rafael Romano teria pré-julgado o réu em relação às decisões que foram tomadas. Quando uma defesa não tem como provar a inocência do réu que defende, é o caso, porque as provas são todas contra ele, e a abundância de provas do passado e do presente, fica nessa atitude de tentar atrapalhar, de tentar protelar, de tentar obstruir, de tentar fazer com que esse assunto caia no esquecimento. A ação dos advogados de Adail repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, criticou a posição da defesa do prefeito. O parlamentar afirmou que deve solicitar do Tribunal de Justiça informações sobre o andamento de todos os processos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes que tramitam na Corte. É uma solicitação ao Tribunal de Justiça de informação do andamento de todos os processos em que envolvam abusos contra crianças e adolescentes no Estado inteiro. O desembargador Rafael Romano é relator de 2 dos 5 processos que tramitam hoje no TJM contra o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Aleano no YouTube. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.